Olá, meus queridos amigos, voltei com o nosso mergulho no hiperespaço de Amoacir Uchoa e hoje vamos finalmente falar com o comandante Yashamil no capítulo 11 desta série, que se intitula Um Diálogo, Uma Palavra, Uma Instrução. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: mais uma vez, no bom ambiente da fazenda Rio do Ouro, estava nosso grupo envolvido em estranha experiência. Como de hábito, ali já estávamos desde 21h30, que são 9h30, né? Em amigável conversação, todos despreocupados de qualquer concentração mental, como nos havia sido aconselhado. Sentíamos-nos muito bem naquela noite, dispostos, como já de regra, eis que rápido se instala em mim o estado de sonambulismo lúcido característico. Em confronto com as experiências anteriores, vi-me como em um estado bem límpido de tranquilidade emocional e mental, amplamente consciente de tudo ao redor, como vivendo uma impressionante abrangência perceptiva e consciencial. Encontrei-me de imediato com Yasha, sempre a receber-me com seu ar habitual de apoio e simpatia. Você hoje tem condições para contatar o comandante Yashamil e com ele dialogar. Sem nada objetar, eis que, para surpresa minha, não fui levado ao ambiente onde já havia encontrado o comandante Ziais e em que supunha encontrar o chefe ou mestre, e sim a linda sala de entrada da nave em que estivera em experiência anterior. Soube, então, que ali deveria ocorrer o nosso diálogo. De fato, não houve qualquer delonga, eis que se aproximou aquela impressionante figura com um nobre, majestoso e espiritual aspecto. Fiz uma pequena reverência e dele recebi discreta saudação com os braços estendidos. Pondo-me à vontade, compreendi que lhe poderia dirigir a palavra, de acordo com o que já me falara Yasha. Notando assentimento, ocorreu-me inicialmente perguntar: mestre, sabemos do nível espiritual a que já atingiu ao longo de tão ampla evolução no seu sistema. Yasha já me falou a esse respeito, possuindo assim uma sabedoria tão grande, uma capacidade que certamente já permitiu ver e analisar a evolução de muitas e muitas outras humanidades de sistemas e mundos tão diferentes. Poderia o mestre dizer se todas elas teriam evoluído ou evoluiriam ainda através de dores, sofrimentos individuais e coletivos, catástrofes, guerras, destruições, paixões incontroláveis, levando à decadência, à morte e, em seguida, tudo a renovadas duras experiências? Isso a forma por que ocorre com a nossa humanidade? Ou haverá outros caminhos mais nobres, mais felizes para tais outros seres também em marcha? Veio então a resposta: ai, meu Deus, não. Esse não é caminho único, inexorável para todas as humanidades. É apenas, tristemente, o caminho de vocês. Mas nem mesmo esse caminho devemos lamentar, pois os condicionamentos dos processos de evolução planetária são tão dificilmente controláveis, ou mesmo tão pouco acessíveis ao conhecimento dos interessados, e mesmo dos que, como nós, queiram pesar e analisar de fora, que não há senão estudá-los, acompanhá-los e vivê-los como possíveis na linha de realização progressiva da evolução da humanidade, que queiramos conhecer
ou ajudar. Os caminhos para as humanidades são, pois, múltiplos, flexíveis ao infinito, como assim são os caminhos do destino individual de cada criatura. No caso de vocês, humanos, vocês veem como os caminhos do ser humano são tão diferentes. Assim, o das humanidades aqui ou acolá, em marcha em seus mundos, planetas ou sistemas. Todavia, a nós se nos afigura uma verdade transcendental que podemos anunciar, de vez que recebida de fonte mais alta. Se por qualquer artifício ou recurso fosse possível medir em número cada esforço realizado pelas humanidades, número positivo ou negativo, conforme o sentido das experiências vividas, para todas elas em um mesmo nível de realização de seus caminhos, independentemente do tempo transcorrido, se fizéssemos o somatório desses números para cada uma, obteríamos, ao final, o mesmo número. É que dominam toda a evolução cósmica as leis da equivalência, da analogia e da correspondência, todas elas subjacentes e operantes, desde a matéria densa física, imersos na qual vocês humanos ainda vivem, até os níveis mais sutis das diferentes formas da substância e dos campos de energia, quer de natureza física ou espiritual, porventura existentes e atuantes em nosso universo. Sim, obter-se-ia o mesmo número. A seguir, arrisquei a seguinte inquirição, tal do gosto de muitos que interrogam, e com razão, sobre o comportamento desses visitantes. Mestre, já que me foi dito que há da parte de vocês o desejo e a decisão de nos ajudarem objetivamente e não qualquer sentido de hostilidade, que, no momento, deva ser encoberto, por que agem assim tão veladamente e esquivos, contatando raramente, e as mais das vezes com pessoas incapazes de aproveitar essas oportunidades? Mantém-se, na verdade, um ambiente de mistério, de dúvidas e de perplexidades e, até mesmo, de insegurança, face a certo tipo de poder já revelado em muitos casos da conjuntura mundial. Por quê? Por que esse tipo de atuação e de presença, ora cordial, ora hostil? Sempre, de fato, pouco definido, sem nitidez quanto a qualquer propósito. Por quê? Pequena delonga, e eu ansioso pela resposta. Afinal, assim respondeu o mestre. Uma resposta completa a tal indagação nos levaria muito longe, dado o número imenso de fatores implicados. Começa que há um grande número de origens de seres como nós, que como nós, vêm procurando aproximar-se de vocês humanos, e não todos com os mesmos propósitos e a mesma capacidade para promovê-los e alcançá-los. Qualquer resposta completa haveria que considerar a multiplicidade tão ampla de origens, resultando em uma imensa diversificação de tônica psicológica característica de cada um, condicionante dos fins a que se propõe. Posto isso, é óbvio atentar para que devemos falar do que nos compete, no que diz respeito a nós próprios, em conjunção apenas com seres também de globos mais distantes, extrasolares, já por nós próprios contatados e que aqui estão com os mesmos propósitos de ajuda ao humano, propósitos que já dissemos haverem nos conduzido até aqui. Aliás, foi dito que há uma verdadeira política de poder em torno do globo de vocês, da humanidade de vocês. Uma estranha disputa de influência e domínio sutil que se passa nesse plano menos denso, ainda não acessível ao humano. A lei, porém, é sábia, e nem tudo o que a ambição estimula pode ser realizado para fáceis e inconsequentes vitórias.
Por isso, no plano mais sutil, surgem também e se afirmam impossibilidades de se realizarem aspirações fora do interesse maior que rege uma evolução planetária. Todavia, eis a límpia verdade de que o ser humano deve achar-se plenamente consciente. Vocês, terráqueos, não estão sós nesse caminhar evolutivo. Presenças e olhos atentos de alto porte espiritual e também de suspeitos e até maléficos desígnios rondam vocês. Urge, pois, que jamais sejam vocês próprios conduzidos em um jogo de riscos e enganosos progressos, em que se joguem em perdição os elevados destinos que podem e devem realizar. Por isso, afirmamos que estamos aqui para ajudar, mas apenas ajudar, vejam bem, a humanidade que quer ser ajudada, tendo condição de entrar em sintonia conosco. Então, poderão ter e receber o que possamos dar da nossa experiência realizada no mesmo caminho ascensional, da nossa caminhada só bastante mais avançada. Estamos procurando criar núcleos de interesse entre os terráqueos, para então, mais objetivamente, a forma que sabemos ser necessária, podermos diretamente trazer a nossa presença atuante para a melhoria tão necessária da condição humana atual. Pouco a pouco, vamos consolidando e realizando a ação política de encontrar humanos que sejam provas do nosso trabalho de amor, sem jamais lhe roubar o mérito que possuam. Sob o nosso influxo, haverão que irradiar concórdia, tolerância, amor, ao mesmo tempo que um cósmico dinamismo no fazer. Isso há de vir de baixo, da educação da criança e do jovem, senhores do próximo futuro da vida terráquea de vocês. Dentro em pouco, alçados à direção das instituições, dos governos, dos postos de mando em qualquer parte, saberão mudar o destino interrogativo de hoje, numa certeza clara e nobre do mundo de amanhã. Por ora, temos de ir agindo assim com vocês, como vocês criticam, né? Mas como a nossa visão do futuro aconselha. Todavia, é imperativo dizer que operamos muito, mas muito mais do que vocês supõem. Reconhecemos, entretanto, que vocês não têm obrigação de aceitar essa forma operacional que utilizamos, de vez que imperceptível, silenciosa. Essa, segundo os mesmos processos normalmente utilizados pela hierarquia dos adeptos e mestres planetários, como também muitos outros seres com os quais uma pequena minoria de vocês já se acha relacionada. É que possuímos extrema facilidade de atuar mentalmente. Podemos emitir raios mentais de acentuada concentração, atingindo sem dificuldade o objetivo visado. Desta forma é que estamos mais presentes de que vocês supõem. Por essa condição de influência mental, junto aos que têm o poder de decisão no que se refere a acontecimentos de grande importância na política mundial. Na tensão atual que a humanidade vive, decorrente, paradoxalmente, da ambição de domínio e do medo, do exercício de uma inteligência técnica tão voltada para a intensificação da força do poder, ao mesmo tempo em que de declínio do poder interno, silencioso, puro e divino, que se resume no amor entre os homens. No mundo de vocês, tudo pode subitamente ocorrer, pois se acham acumuladas energias de toda a ordem que tende a extravasar, até mesmo a explodir, podendo mudar a face planetária. O grande trabalho para nós será sempre esse, fazê-las derivar para um destino nobre, visando a felicidade humana aplicadas à alimentação necessária de todos os famintos, ao pano de vista toda nudez, ao pano que visa,
ao pano que visa toda nudez, é que está escrito errado aqui, ao abrigo que livre das intempéries, à educação da mente e do espírito que a todos leve discernimento e vista segura do seu próprio autodestino. Reunir-se-ia o poder das nações para se criar o superpoder que vença a necessidade, o medo, a morte do espírito e o amor entre os humanos. Nós nos encontramos voltados para esse trabalho silencioso, ora atuando sobre dirigentes políticos de toda ordem ou hierarquia, ora junto ao pesquisador, ao sábio que busca um elemento a mais da divina ciência para o bem humano, ora junto aos bons de todos os matizes, qualquer que seja a sua formação religiosa ou cética, para sempre melhor se inspirarem e agirem em bem da fraternidade e do amor entre os povos. Estes poderão vanguardear pelo exemplo os surtos de compreensão, tolerância, amor e fraternal assistência, que levem aqueles que muito têm a se lembrarem dos que nada têm, filhos todos, porém a mesma lei. Será, poderemos antever, um novo mundo que se criará pela mão do próprio humano, sob a vista plena de visão cósmica dos seres já ascensionados, realizados do incessante progredir. Será, poderemos antever... Desculpe, eu estava repetindo isso. Aí depois ele diz, sim, estamos atentos a tudo. Será preciso dizer mais para provar a vocês quanto empenhados estamos na solução dos seus problemas? Se for o caso, ainda falaremos sobre tudo isso. Senti no momento que o mestre irradiava uma luminosidade branco-azulada, o seu olhar brilhante projetando-se à distância como a fitar o infinito. Assim prosseguiu ainda, como a responder à inquirição que silenciosamente eu fazia. Sim, o humano criou as suas próprias contradições. Na busca do conforto e da segurança, uniram-se por meio de recíprocas restrições que culminam nas leis que regulam os problemas de uma comunidade. Apertam-se os laços das restrições, dos impedimentos, do que é certo e do que é errado. De tudo isso, pouco e pouco vão se criando problemas e problemas, pois, contraditoriamente, o mundo interno do humano se marca pela tônica da liberdade e do uso do arbítrio no fazer. A força, então, há que afirmar-se para manter as normas do bem viver. E, rapidamente, se deterioram as raízes da inspiração do conviver social, num quadro político de domínio, de exigências, de incertezas e interrogações. Tudo isso ampliado no longo evoluir da sociedade. Acumulam-se essas contradições, deteriorando-se certos símbolos reverenciados nos preconceitos que se enquistam, limitando demasiado a liberdade humana, ao mesmo tempo que se implantam o receio, o terror de uma liberação maior conducente ao caos. A própria negação do bem pela comunidade social. Eis o fundamento da ansiedade humana numa sociedade nada realizada no amor e na fraternidade. Assim vemos o problema de vocês. Assim, enfrentando esse problema em suas bases, na sua verdadeira raiz, estamos seguros de que todos nós não estamos trabalhando em vão. Saberemos colher o fruto da semeadura plantada muito antes de nós, com o possível mérito de estarmos ajudando a dela cuidar com acendrado amor, viva esperança e cósmica energia. Tinha ouvido tais palavras e logo atentei em que elas foram muito além do que perguntara. No momento estávamos satisfeitos e logo Yasha me disse devermos encerrar a experiência daquela noite. Senti-me muito feliz, claras as percepções daquela oportunidade em que distingui com mais nitidez o ambiente em que me encontrava. O comandante Yashamil estende os braços com as mãos ligeiramente inclinadas para cima. Na integralidade do meu eu, recebi uma presença extraordinária de paz e segurança. Um misto de sentimento de amor e reverência se apossou de mim. Inclinei-me vagarosa e respeitosamente e me retirei daquele recinto.
Logo, me encontrei nas tais transições psicológicas, descendo a vigília normal, naquele grato ambiente junto aos queridos amigos. Para mim, a experiência recém-vivida tornou-se inesquecível. Sua recordação sempre me é muito cara, estimulante, de um estado de euforia, de amor e de paz, que desejo sempre possa transmitir-se a todos aqueles que aspiram a dar um passo a mais rumo a essa paz, a essa segurança que só uma vivência daquela natureza ou afim poderá conferir à criatura humana. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Beijo grande, tchau, tchau.